Primeiro porque o governo diz que é uma PEC para acabar com privilégios. Ela não trata disso. Ela não fala sobre super salários. Ela atinge os servidores da ponta, cuja média salarial é de R$ 2.700. São os mais frágeis, são os que têm salários mais baixos, são os que têm as piores condições de trabalho. Mas a verdade é que a estrutura do serviço público brasileiro está muito defasada. Ela não está mais adaptada às necessidades que a gente tem em 2021. E o brasileiro ele precisa e merece de um serviço público moderno, eficiente e justo. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. Eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Neste episódio, vamos falar sobre qual seria o modelo ideal de reforma administrativa, segundo o posicionamento do CLP. Para construir essa proposta, o CLP ouviu diferentes interlocutores relacionados ao tema. Entre eles, os presidentes das frentes mista em defesa do serviço público e da reforma administrativa, os deputados federais professor Israel Batista e Tiago Mitrô. A professora da Fundação Dom Cabral, Renata Vilhena, também contribuiu muito conosco sobre a avaliação de desempenho para os servidores. A modernização no setor público é uma das principais agendas do CLP, e neste sentido, convidamos o José Henrique Nascimento, nosso head de causas, para explicar o que nós defendemos em relação à proposta e desmistificar alguns de seus pontos considerados polêmicos. José, então para começar a nossa conversa aqui sobre a reforma administrativa e o posicionamento oficial do CLP, como que a gente está se colocando nessa discussão, queria começar abordando com você um dos pontos mais importantes que pautou essa segunda live que a gente fez, que é também o slogan da nossa ação. Por que chegou a hora da reforma administrativa? Bom, Gui, chegou a hora de uma reforma administrativa porque a grande pergunta, além dessa, é quando é a hora de uma reforma administrativa? Essa é uma pergunta que ninguém sabe responder, ninguém nunca respondeu. Nunca chegou a hora de uma reforma administrativa e o Brasil sempre tem alguma desculpa para não se tratar da reforma administrativa. A nossa, entre aspas, desculpa agora é o Covid. Antes é a crise financeira, antes foi o desemprego, antes foi a desigualdade social e antes foram outras questões. Na verdade, chegou a hora de uma reforma administrativa justamente por nós estarmos num momento difícil, porque é nos momentos de crise que se tem as oportunidades para se inovar e se trazer melhorias naquilo que você preza a prestar para alguém. Então, quando a gente está falando do Estado brasileiro, toda a relação do Estado com as pessoas, na prestação de serviços, principalmente, agora a gente está num momento muito chave, muito delicado, de que o Covid nos colocou na parede para entender como o Estado pode melhor prestar esse tipo de serviço. Todo esse movimento de digitalização de serviços, e agora tem um movimento de se melhorar a forma como o RH brasileiro, os recursos humanos brasileiros, estão adequados para se prestar esses serviços. Então, assim, no momento de pandemia, no momento de crise plena que o Brasil passa, é a oportunidade ideal para nós pensarmos como acontece a relação de prestação de serviço do Estado com as pessoas para dar esse próximo passo de modernização contínua, de melhoria da prestação desses serviços, de pessoas mais engajadas em causas públicas. Então não tem momento, na verdade, mais oportuno do que um momento de crise, como a gente está vivendo, para discutir uma reforma administrativa no país. Beleza, precisamos aprovar, é um momento que é uma oportunidade, mas a gente precisa aprovar essa reforma específica ou o que a gente defenderia? Bom, do lado do Centro de Liderança Pública, nós acreditamos que é o momento para uma reforma administrativa. A agenda política tem caminhado para essa reforma administrativa, para uma proposta de emenda à Constituição, que vai trazer algumas mudanças nos recursos humanos do Estado brasileiro. Agora, o texto que aí está, a PEC 32, ela não é boa, está longe de ser o ideal, e o CLP não defende o texto da PEC 32, que o texto como está precisa avançar. Nós estamos aproveitando a janela de oportunidade de uma crise profunda e a janela de oportunidade da agenda política que o presidente da Câmara quer empurrar essa agenda da reforma administrativa para tratar de temas que são importantes para o país. Então, a PEC 32, como está, ela não moderniza o serviço público brasileiro, mas o CLP, ao longo dos últimos anos, vem estudando muito a temática, vem se articulando com muitas lideranças, com muitas entidades e
especialistas e conseguimos chegar num posicionamento de uma agenda que, de fato, tem um potencial de melhorar o Estado brasileiro. E para que essa agenda, de fato, melhore o Estado, muitas adequações precisam ser feitas nessa PEC 32. Agora, olhando para a definição das carreiras de Estado, o professor Israel, durante a live, abordou essa questão de lacuna nessa abrangência. E como que o CLP se posiciona em relação a isso? Bom, o texto da PEC 32, ele propõe a criação de novos vínculos dentro do serviço público. Hoje nós temos um vínculo único, que é o regime jurídico único, que seta todas as carreiras estáveis, as carreiras que existem no serviço público das pessoas que trabalham na administração pública. Hoje nós temos os cargos de liderança e confiança, nós temos o regime jurídico único e temos os terceirizados. O governo propõe que dentro desse regime jurídico único ele seja quebrado em dois grandes vínculos. Um para as carreiras típicas de Estado e um para as carreiras por prazo indeterminado. No ponto de vista do CLP, isso é um erro, ou seja, o CLP é contra a sugestão de criação de dois novos vínculos para servidores estáveis. Por que o CLP é contrário à criação de novos vínculos? Porque o CLP defende uma reforma administrativa que persiga desigualdades dentro do serviço público, além de modernizar a lógica de prestação de serviço para a população. Com essa criação de novos vínculos, nós entendemos que nós estamos perpetuando uma desigualdade, já que, dentro do texto que o governo propõe, ao longo do texto da PEC, ele vai trazendo diferenciações para questões específicas. Então, por exemplo, gestão do desempenho, acúmulo de cargos e, entre outras questões específicas, obsolescência de carreiras. Não necessariamente uma carreira típica de Estado, ela não vai ser obsoleta um dia, A gente não vai precisar das carreiras típicas de Estado o resto das nossas vidas, assim como os cargos por tempo indeterminado. Essas discussões que são importantes para o RH do Estado como um todo, que tratam de como melhorar o desempenho das pessoas, de como melhorar a perspectiva de avaliação, de incentivos. Quando nós criarmos esses dois vínculos, provavelmente a forma de tratamento desses dois vínculos também será diferenciada. E aí, em termos de desigualdade do serviço público, a gente não pode mais trabalhar em cima disso. Ser muito pragmáticos, mas também ser muito razoáveis de que um dos problemas que poderiam existir, sem dúvida, seria a criação desses novos vínculos. Até porque sequer nós sabemos quais são essas carreiras típicas de Estado. E sabendo da visão do governo federal e do Palácio do Planalto, talvez possam entrar carreiras dentro dessas típicas de Estado que vão se perpetuar numa lógica de desigualdade que sequer necessariamente são típicas de Estado para outros países, por exemplo, que aí vai se preponderar o lobby. É a discussão que interessa, que é como modernizar o Estado, como melhorar a indicação de novos cargos, a relação com os temporários, o estágio probatório, como tornar mais moderno. Aí a gente vai perder toda essa discussão, vai se ater a um lobby específico para quem entra e quem não entra nessas carreiras típicas de Estado. Então, não, o CLP é contrário à criação desses novos vínculos. Outra coisa que nos chamou bastante atenção, José, foi lendo que nas suas entrevistas para a imprensa, você afirmou bastante que o problema do serviço público não está na estabilidade. Pode nos explicar por quê? Hoje, um dos pontos que mais nos chama a atenção dentro do CLP, que nós temos observado nas discussões, é que o governo tenta resolver problemas da administração pública do serviço público atacando a estabilidade. E, na verdade, a estabilidade é uma solução que foi dada por todos os problemas que o Brasil construiu ao longo da sua história, de patrimonialismo, de alguns corporativismos, entre outros ismos que não permitiam que a nossa burocracia conseguisse se profissionalizar e se manter autônoma nas suas decisões. Então, a estabilidade foi uma solução lá atrás e ela continua sendo. Os problemas que o governo quer atacar, acabando, entre aspas, com essa estabilidade para grupos específicos, a gente pode decidir por separar em dois, e que, na verdade, vocês vão perceber que não tem nada a ver com a estabilidade. O primeiro problema está relacionado à obsolescência desses cargos. O que é essa obsolescência? A obsolescência são aquelas funções, então a gente já cansou de ouvir, é o ascensorista que é contratado pelo Estado, fez concurso para apertar o botãozinho do elevador para alguém, é o datilógrafo, que há 30 anos atrás fazia sentido. Hoje em dia não faz mais. Então quer dizer que se eles não fossem estáveis, a gente ia mandar eles embora e ficar por isso mesmo? Então assim, o ponto é, mesmo que eles não fossem estáveis, não seria a melhor solução com essas pessoas que fizeram prova para entrar no governo. A melhor solução é readequá-las, é trazer capacitações para que elas possam se rearranjar no contexto, que elas possam modernizar inclusive a sua formação e reutilizá-las como as carreiras obsoletas são reutilizadas hoje. Então a estabilidade não é um problema em relação aos cargos obsoletos. O que o Brasil precisa fazer para essas carreiras obsoletas é ter uma legislação que hoje nós não temos, muito similar ao que a França fez em 2019, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, para saber o que fazer com essas pessoas
pessoas quando as suas funções não serem mais úteis para o Estado. Mandá-las embora não é uma solução. E com ou sem estabilidade, não seria essa solução. Ou seja, estabilidade não é um problema relacionado às carreiras obsoletas. O segundo problema que querem resolver com o fim da estabilidade está relacionado ao desempenho, né? Então, o desligamento por desempenho. Então, se alguém performa mal, né, entrega mal ou não tem um bom desempenho adequado àquilo que se espera da administração pública, as pessoas acham que com o fim da estabilidade eu posso mandar elas embora mais fácil. O problema é que o próprio governo não sabe, talvez, é que de 2003 a 2019, segundo dados da CGU, 7.766 servidores, exatamente, foram demitidos, foram exonerados da administração pública. Poucos foram por desempenho, um pouco mais de 200 deles foram por desempenho. A maioria foi por ou improbidade ou por outras ações. No entanto, mais de 7.000 pessoas foram mandadas embora em 16 anos. Então, assim, a estabilidade ela não está escrita em pedra, né? Ela não quer dizer que se a pessoa é estável, ela vai ficar para sempre na administração pública. O problema é que nós não temos uma legislação que trate de gestão do desempenho hoje. Então, se nós tivermos uma legislação que trate de gestão do desempenho e termos, né, com muita objetividade, que é aquela instituição que tem das suas determinadas metas, aqueles servidores com metas quantitativas não conseguirem atingir o desempenho esperado, essa legislação permita que se discuta como melhorar o desempenho desse servidor ou como demiti-lo, independente da estabilidade. Então, percebam, a estabilidade não é um problema para a administração pública, ela é uma solução para garantir com que várias carreiras consigam exercer as suas funções, como, por exemplo, o delegado da Polícia Federal, que era superintendente do Amazonas, acusou o ministro e foi afastado do seu cargo imediatamente. Se ele não fosse estável, provavelmente ele estaria demitido agora, cumprindo com a sua função que se espera de propósito e de público e de republicanismo. Então, a estabilidade é uma solução, não é um problema. Os problemas que querem resolver com o fim da estabilidade é possível de se resolver de outras formas, como eu falei aqui. Você falou da gestão de desempenho, né? Renata Vilhena, na live que a gente teve, bateu muito nessa tecla, falou sobre a questão da legislação também, que a gente hoje não tem essa legislação. Qual seria o melhor caminho para a gente caminhar com isso? Tem um projeto de lei complementar, se eu não me engano, mas qual que seria, na sua visão, o caminho ideal para a gente implementar essa avaliação de desempenho no setor público? Assim, existem algumas entidades, né, na liderança da Renata Vilhena, inclusive, seja na Fundação Dom Cabral, o Movimento Pessoas à Frente, que vem discutindo de uma forma muito séria a gestão do desempenho no setor público como um todo. Sem dúvida, a melhor forma de se regulamentar, e aí que entra inclusive a PEC, que se prevê que tenhamos uma legislação complementar que trate no tema de gestão de desempenho. É esse o ponto que a PEC precisa trazer, dar bases jurídicas para termos legislações que serão as responsáveis para tratar daqueles determinados assuntos que são importantes para a modernização do serviço público brasileiro. Pois bem, falando da gestão do desempenho, o mais importante dentro dessa regulamentação é que nós consigamos ter com clareza como as instituições públicas elas podem, primeiro, definir as suas metas, baseado em que as suas metas. Então aí entram os indicadores, aí entram os estudos que são feitos, né, pelas instituições para levantar para onde aquele município, aquele estado ou o país está caminhando em determinados setores, para ter clareza com a instituição tendo essa objetividade, da onde ela quer chegar, o que ela quer trazer de resultados para a população, e para atingir esses resultados, isso vai começar a ser destrinchado, né, vai começar a ser desenhado dentro dessa instituição. Por exemplo, a Secretaria de Educação de um município do interior do Nordeste, no interior da Paraíba, por exemplo. Como é que essa Secretaria de Educação poderia definir suas metas? Trazendo as suas metas, com certeza, a partir de indicadores. Essas metas precisam ser quantitativas. A partir da definição dessas metas, começar a entrar no detalhe de cada uma das funções dentro dessa Secretaria de Educação, e falando como é que a gente melhora a nossa nota no IDEB, como é que a gente diminui a evasão, como é que a gente consegue uma participação maior dos alunos, entre outros indicadores, e começa a destrinchar. Para o secretário, a meta é X, para o secretário adjunto, a meta é Y, para os diretores da escola, a meta é Z, para os professores, a meta é A, e aí essa meta tem que estar amarrado àquilo que a instituição observa, como pode melhorar a vida das pessoas na sua região, né, no seu contexto, e aí sim a gente começa a ter uma noção muito mais assertiva, que hoje isso não existe no setor público, sequer políticas baseadas em evidências, muito menos estratégias baseadas em metas quantitativas, e essas metas destrinchadas, né, e definidas para essas pessoas, que aí de fato a gente vai conseguir ter um pouco mais de clareza em relação ao que nós estamos entregando, aonde nós estamos indo.
Então hoje, por exemplo, você vai ter em alguns municípios que são um pouco mais organizados, aqueles médicos ou enfermeiros que atendem mais pessoas em comparação com os outros médicos e enfermeiros. E já surge até incentivos para aqueles que conseguem atender mais ou conseguem atender melhor, né, com alguns parâmetros específicos. Então é isso que a gente quer regular no nível federal. É dar clareza e dar esses parâmetros legais para que as organizações consigam definir suas metas a partir da definição dessas instituições que desça para as pessoas. E aí, em cima do que essas pessoas estiverem entregando, a gente entender se o desempenho dela está sendo bom ou está sendo ruim. Se estiver sendo ruim, fazer o possível para que elas melhorem. E se ela não melhorar, aí sim pensar na sua demissão e na sua saída, como acontece em qualquer organização séria no planeta, né? Em termos mais práticos, eu iria por aí, Guilherme. Eu quero aproveitar para falar de um outro tema que é muito falado, é muito debatido e que essa semana eu acho que até ela não é uma carreira obsoleta. Eu não quero falar sobre carreiras obsoletas, mas eu quero falar sobre privilégios para algumas carreiras. Muito se debate quais carreiras deveriam ser incluídas ou não na reforma administrativa. Qual é a visão do CLP em relação a esse assunto? A nossa visão da reforma administrativa como um todo é uma reforma que mexa o mínimo possível na Constituição, mas que consiga dar bases legais para se organizar questões importantes do RH do Estado, como já trouxe, por via lei complementar, e que também se resolvam algumas questões que estão na Constituição e precisam ser resolvidas pela Constituição, que são a relação desses benefícios. Uma série desses benefícios que estão propostos na PEC 32 já acabaram em alguns poderes, em alguns estados e, por vezes, em alguns municípios. O que nós queremos é incluir todos os servidores na exclusão desses benefícios. Quando falamos de servidores, em especial aqueles que mais ganham com esses benefícios. E aí, nesse sentido, Guilherme, nós queremos incluir os membros de poder, juízes, procuradores, magistratura no geral. Nós queremos incluir os militares e todos os servidores no geral. A reforma que o CLP quer trabalhar e está fazendo de tudo é uma reforma que ela diminua distorções e desigualdades dentro do serviço público, além de modernizar a prestação de serviços. Para se diminuir essas desigualdades e distorções, só com os novos isso não vai ser suficiente. Muito menos se os membros de poder e militares não estiverem na reforma. Então, o CLP vai fazer de tudo para que todos sejam incluídos, até porque, de novo, os principais beneficiários desses benefícios que estariam sendo excluídos não são os servidores da ponta, não são os professores, não são os enfermeiros, não são aqueles que ganham menos e que são a maior base do serviço público. São aqueles que ganham muito. E é somente com a inclusão deles que a gente consegue ter a diminuição dessas desigualdades. Então, na prática, todos precisam estar nessa reforma essa reforma administrativa. Membros de poder, militares, todo o serviço público no geral. Com o fim desses benefícios, inclusive, o CLP propõe a inclusão de alguns que ali não estão, como, por exemplo, a licença remunerada para concorrer às eleições, como, por exemplo, a aposentadoria vitalícia para políticos, né? O cara fica alguns meses, um vice-governador, um parlamentar, e fica com direito a receber um salário o resto da vida por ter ocupado essa função há alguns meses. Então, o CLP é contrário a todos esses benefícios que trazem mais desigualdade para o serviço público, e para corrigi-los, todos precisam estar previstos. José, para terminar, então, falando em benefícios, uma coisa que foi muito discutida e a gente recebeu muitos comentários sobre isso é a questão dos supersalários. Como que você vê que a reforma trata essa distorção e que o CLP espera que seja feito em relação a isso? Bom, um ponto que é muito importante até deixar claro, que o próprio presidente Arthur Lira se confundiu recentemente numa entrevista que ele foi dar, é de que a reforma administrativa ela não está corrigindo nada relacionado ao supersalário. Ela trata desses benefícios, ela dá algumas bases legais para algumas regulamentações, a proposta como está tenta algumas outras coisas que inclusive o CLP umas é contrário, outras a gente precisa fazer alguns ajustes. E na prática, hoje o que tramita no país de pragmático para resolver a questão dos supersalários do serviço público está no PL 6726, que é um projeto de lei que tramita na Câmara desde 2016 e há 5 anos não é pautado para sua votação. O que trata esse projeto de lei? Em termos muito práticos. Hoje, uma série de verbas, licenças, benefícios, eles são incluídos como verbas indenizatórias, ou seja, eles não entram no soldo, né? Não entram no salário, na conta do salário daqueles determinados servidores. Eles entram como recurso à parte, a mais. Então, nós temos um teto constitucional. Para o país, o teto constitucional são dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, o teto constitucional é de R$ 39.200, porém, uma série de benefícios são dados em paralelo, como, por exemplo,
Auxílio creche, auxílio paletó, auxílio internet, como acontece em alguns tribunais de justiça. Essas pessoas que têm direito a esses benefícios, eles vão escalando o seu salário passando do teto constitucional. Só para você ter uma noção, hoje 73% da magistratura, uma estimativa, ganham acima do teto constitucional. E no serviço público como um todo, 0,23% dos servidores ganham. Então, assim, nós sabemos, nós temos os nomes e sobrenomes daqueles que se beneficiam com os super salários e agora, inclusive, nossos ministros também, né, serão beneficiados com a portaria recente do governo federal. Então, assim, mais do que uma pauta fiscal econômica que tem um bom retorno, então o CLP estima que pelo menos 2,6 bilhões de reais ao ano voltam aos cofres públicos por não pagar esses super salários, pelo menos 2,6 bilhões de reais. Além, muito mais do que uma pauta econômica, ela é uma pauta moral, porque sabemos de todas as desigualdades, sabemos que a gente tem professores ganhando salário mínimo, auxiliar de enfermagem ganhando salário mínimo na ponta. Como a gente pode dormir tranquilo, aqueles que recebem esses benefícios, como um auxílio creche, um auxílio paletó, auxílio internet, já com o salário batendo os 39 mil reais, e esses benefícios que explodem às vezes para mais de 1 milhão, centenas de milhares de reais em um mês. Então é uma pauta que moraliza e começa uma discussão da legitimidade para se discutir uma reforma administrativa, porque aí você começa a corrigir distorções e desigualdades. Uma pena que esse projeto não é pautado, porque infelizmente a forma de se lidar com as questões no Brasil sempre são personalistas. Então, se algum presidente da Câmara faz isso, com certeza no dia seguinte o STF bate na porta dele, arrancando tudo que ele pode. Mas que alguém tem que ter peito, como o Senado teve peito com o PL lá em 2016, a senadora Cátia Abreu e todos os outros senadores que foram ameaçados, mesmo assim tocaram a agenda para frente, os deputados também precisam ter peito, precisam ter coragem, porque essa é uma pauta moral e que, em termos de moral do Senado, do Congresso, que hoje é muito baixa perante a população, poderia ser inclusive um sinal de que está trabalhando pelo povo e está trabalhando para a redução de desigualdades, algo que a gente não consegue ver no contexto hoje. Quero agradecer mais uma vez sua presença, segunda vez aqui com a gente, José. Parabenizar pelo trabalho que você está fazendo na frente da reforma administrativa e quero te deixar aberto, se quer fazer alguma consideração final. Eu que agradeço, Guilherme, Natália, o trabalho tem sido fantástico, de fato o CLP tem produzido, esse podcast só tem crescido, eu agradeço muito o convite. Acho que só para aqueles que nos ouvem, a reforma administrativa, ela tem o papel de fato de trazer modernizações para o país, mas a gente precisa ficar muito atento. Os parlamentares às vezes não sabem o poder que eles têm nas mãos. E essa proposta pode ser muito perigosa dependendo do lado que ela caminhar. E o CLP vai fazer de tudo para trabalhar pelo lado do bem, pelo lado positivo, pelo lado que valoriza servidores públicos e que de fato tem potencial de modernizar as nossas estruturas, tem um potencial de modernizar o nosso sistema de gestão de pessoas no serviço público. É um compromisso do CLP trabalhar para. Se formos por um lado positivo, muito bem, sigamos caminhando, é um ajuste fundamental que a gente faz dentro da nossa estrutura da administração pública. Se for por um lado negativo, se a gente observar que isso não está caminhando por um lado que seja interessante, a gente não tem nenhum problema de trabalhar contrariamente a esse texto. Então, só para deixar claro a você que nos ouve, que o lado do CLP é o lado da valorização do serviço público, é o lado da valorização dos servidores. Muito obrigado. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Este episódio pode ser encontrado no Spotify, Feed, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. Através das redes sociais do CLP, você fica sabendo de tudo que acontece na política brasileira. Acompanhe através do Instagram, Twitter e Facebook. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. E na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Lembrando que o CLP está realizando uma série de lives com parlamentares, especialistas e jornalistas para debater a modernização do setor público através da reforma administrativa. Você pode assistir as 2 lives que a gente já realizou através do YouTube do CLP. Diga esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até! Este podcast foi editado pela Maremoto.